Oi, gente, bom dia. Estamos aqui mais uma quarta-feira juntinhos, porém com um formato de aula diferente, tá? Hoje nós não teremos ao vivo e nossa aulinha de hoje será gravada. Então, hoje nós vamos ver dois conteúdos novos do nosso terceiro livro, certo? Então, eu peço que vocês peguem os livrinhos de vocês com lápis, caneta, borracha, marca-texto, porque vai ter momentos que a gente vai precisar utilizar esses materiais, certo? Então, abra aí os livrinhos de vocês na página 10. Hoje nós vamos ver, o primeiro conteúdo vai ser a utilização, o emprego do mais com i, mais sem i e mas com acento. No caso, é mas, aqui ó. Fiz até um esqueminha aqui no quadro para vocês compreenderem melhor. Mas com acento, mas sem acento e mais com i. Aí cada um deles, para a gente utilizar, tem uma regrinha diferente. Vamos ver aqui quais são. Para utilizar o mais aqui está se referindo a o plural de má. Uma pessoa má, uma pessoa ruim. Aí se eu quiser colocar no plural, eu acrescento S. Má, uma pessoa ruim. Mas, plural de má, certo? E ela também pode ser o feminino de mal. Acho que tá dando para vocês verem aí bem direitinho. Mas, sem o acento, com S, é o contrário de porém, contudo, no entanto e entretanto, como vocês estão vendo aqui no esqueminha do quadro. E quando eu quiser utilizar o mais com o i e o s, pode remeter à ideia de acréscimo, podendo ser muitas vezes o contrário de menos, certo? Então a gente tem que prestar atenção para ver qual que a gente vai empregar na frase que a gente está querendo usar no momento, na situação que você estiver usando, certo? Aí o livro aqui traz alguns exemplos para a gente compreender de forma mais clara. Então vamos acompanhar os exemplos que o livro nos traz. Aqui na página 10, tá, gente? Página 10. O uso do mas com acento, mas e mais com i. Vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte: o filme é diferente do livro, mas vale a pena. Aí aqui a primeira atividade ele tá pedindo pra gente escolher uma das palavras desse retângulozinho aqui, ó. E completar o trecho da frase substituindo o termo destacado por um sinônimo. Vocês lembram desse conteúdo, sinônimos e antônimos? Sinônimos parecidos, antônimos opostos, certo? Então vamos lá. O retângulozinho aqui nós temos as opções de bom, porém, ótimo, bem e mais. Então, qual o sinônimo que eu posso substituir aqui esse mais? Aqui em cima, o mais aqui é M-A-S, é mas. Não é mas se referindo à pessoa ruim, tá? Mas sim, o contrário, sim a palavra que a gente pode substituir. Eu não vou falar não, eu quero que vocês respondam. Vamos ver se vocês compreenderam a explicação. O filme é diferente do livro. Bom, vale a pena. Tem sentido? Não, não tem sentido. Então, o bom já está descartado. Qual seria, então, a palavra que a gente pode colocar aqui no lugar do mas? Seria porém, que é o nosso segundo exemplo aqui que o livro nos traz. A segunda opção, certo? Então, coloquem aí. O filme é diferente do livro, porém, vale a pena. Entendeu? Então, aqui foi o primeiro exemplo do uso do mais, que a gente pode substituir por porém, contudo, no entanto e entretanto. E nesse primeiro exemplo aqui, a gente substituiu por porém. No segundo exemplo que a gente vai ter aqui agora, o filme fez mais com i. Sucesso que o livro. Escolha uma das palavras a seguir e complete o trecho da frase, substituindo o termo destacado por um antônimo, ou seja, uma palavra contrária. Aí as opções que o livro nos traz aqui nesse retângulozinho são muito, pouco, bastante, menos e porém. Porém a gente já sabe que está descartado, porque a gente já utilizou lá em cima e também não faria sentido nessa frase. Então vamos lá. O filme fez. Aqui é antônimo, então é o oposto. Muito não seria. Pouco também não seria. Então qual seria a palavra que se adequaria aqui a essa frase? Menos. Porque está pedindo o antônimo de mais. O antônimo de mais é menos. Então, coloquem aí. O filme fez menos sucesso do que o livro. No segundo pontinho aqui da página 10, tá? Aí, aqui, nós temos outra frase. Grimel é mau. Deseja matar os dragões.
Escolha uma das palavras a seguir e complete o trecho, colocando o termo destacado no feminino. Vejam só, qual o termo que a gente vai utilizar aqui agora? Lá no início, na explicaçãozinha, que a Bruna falou. Então, nós temos aqui o retângulozinho, mais uma vez, com as opções de palavras que o livro nos traz, e são malvadas, boas, bondosas, maldosas, bondosas e más. Más com o acento, tá? Que remete a pessoas ruins. Ou então, ao feminino de mal. Acabei dando a resposta. Eu quero ver se vocês realmente estão prestando atenção na aula. A outra frase é: Astrude e Fúria da Luz não são más. Elas ajudam Soluço e Banguela. Por que a gente colocou más com acento aqui? Porque mas é o feminino de mal, certo? E não estava pedindo para colocar aqui a palavra no feminino, mal aqui em cima, que ele estava se referindo a Grimel. Então, é isso aqui. Aí aqui embaixo a gente tem esse esqueminha que a tia Bruna colocou aqui no quadro para ficar melhor a visualização de vocês e de fácil entendimento. Que é, usamos o mais sem o i e sem o acento, quando pudermos substituir essa palavra por porém. Contudo, no entanto e entretanto. Usamos o mais com i quando houver ideia de acréscimo, podendo ser muitas vezes o contrário de menos. E usamos mas como plural de má e feminino de mal. Aí tia quer que vocês grifem toda essa parte aí, que foi justamente esse esqueminha que eu fiz aqui no quadro, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Porém, na hora de realizar a atividade que eu vou passar, isso aqui vai ajudar bastante. Então, essa parte aqui que eu coloquei o colchete, ó, vocês grifem ela todinha, tá? Para ficar de fácil visualização. E caso venha surgir alguma dúvida, você já tem a resposta, tá certo? Então, olha só. Eu vou enviar o vídeo e vou enviar também a atividade referente a esse conteúdo. Agora, na página 11 e página 12, nós vamos ver outro conteúdo. Olha só. Momento da gramática, conjunção. O que é uma conjunção? Ela é a palavra invariável que liga partes de um texto, estabelecendo relações de sentidos entre elas. Aí aqui o livro nos trouxe exemplos nas frases, mas vamos seguir logo a sequência lógica do nosso livro. Vamos iniciar aqui a leiturinha disso aqui, tá? Vamos lá. Conheça melhor alguns personagens do livro Como Treinar Seu Dragão. Eu acredito que vocês já tenham assistido esse filme. Inclusive, dele a gente pode tirar bastante lições, certo? Para o nosso dia a dia. E agora vamos ver o que é que o livro está querendo nos dizer aqui. Soluço. Não é fácil ser filho do chefe, mas sem acento e sem o i. Soluço vai provar que é capaz de se tornar um guerreiro. Estoico. Não entende o jeito de Soluço, seu filho, e teme que a fraqueza dele signifique o fim da tribo. Bocão Bonarroto foi escolher para treinar os jovens recrutas da tribo. Foi escolhido para treinar os jovens recrutas da tribo, pois é um guerreiro experiente. Banguela. O dragãozinho pertence a Soluço, portanto, será treinado por ele. As palavras destacadas nas descrições que a gente leu aqui, elas desempenham uma função importante. Elas ligam as partes do texto, estabelecendo relação de sentido entre elas. Ou seja, as palavras que a gente viu aqui que estão em destaques nesse pequeno esbocinho aqui do filme, Como Treinar Seu Dragão, falando sobre os personagens, são conjunções. Por quê? Porque ele tem a função de ligar as partes do texto. Pode observar aqui, ó. O primeiro exemplo que está falando sobre Soluço. Não é fácil ser filho do chefe, mas, ou seja, está interligando uma ideia à outra. Não é fácil ser filho do chefe, mas o que é que Soluço vai fazer? Vai provar que ele consegue, que ele é capaz de se tornar um guerreiro. A mesma coisa nos outros exemplos que a gente acabou de ler. Todas as conjunções têm a finalidade, têm a função de ligar uma ideia a outra, estabelecendo sentido entre as frases, eita, engasguei, entre as palavras do texto, certo? As ideias do texto, ok? Então, vamos ver aqui as classificações da conjunção. Certo? As conjunções se classificam de acordo com a relação de sentido
que estabelece entre as partes do texto. Conheça alguns desses sentidos. Relação de adição. Peguem mais uma vez o marca-texto de vocês e grifem aí essa parte. Relação... Cadê, meu Deus? Aqui, relação de adição. Ah, e eu também quero que vocês grifem essa parte aqui, tá? O conceito da definição. Da conjunção, no caso. Vamos ver aqui a relação de adição da conjunção 1. Bocão bonarroto é grosseiro, rabugento e bronco. Ou seja, aqui ele está querendo acrescentar mais uma ideia. Por isso que o livro nos traz aqui a relação de adição em referente a essa conjunção, certo? Por quê? Porque ele está querendo acrescentar algo. A segunda relação é a de oposição. Vamos ver o exemplo. Soluço precisa se tornar um guerreiro, mas não tem vocação para isso. O mais aqui, ele está indicando a ideia oposta. Está dizendo que Soluço quer se tornar um guerreiro, mas ele não tem vocação para isso. Então, qual foi a conjunção que fez a interligação dessas duas ideias? Mas, certo? Aqui na página 12, temos também a relação de explicação. Soluço precisa se tornar um guerreiro, pois é filho do chefe. O pois aqui deu a ideia de explicação. Por quê? Porque explicou que Soluço, ele precisa se tornar um guerreiro porque é filho do chefe. E temos também a relação de conclusão, que é falando aqui do último exemplo de Bocão bonarroto. É grosseiro, rabugento e bronco. Portanto, é o típico guerreiro de Vinck. Ou seja, ele dá a ideia de conclusão, certo, gente? Aí nós temos aqui os exemplos de conjunções. Um quadro resumidinho aqui. Eu ia colocar aqui no quadro e escrever para vocês para ficar de fácil visualização, mas como vocês estão com o livro, então podem acompanhar aí a leitura desse quadrinho aqui, ó, certo? Vamos acompanhar. Os sentidos estabelecidos das conjunções, tá? Adição, oposição, explicação e conclusão. Então, são essas quatro. E os exemplos são, quando for utilizado a relação de adição, sempre vai ser as conjunções e nem, usadas em frases negativas. Quando for a relação de oposição, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Explicação, pois, porque e que. E de conclusão, portanto, logo e então. Então, nós temos aqui um jogo rápido que é referente a esse conteúdo e vai ser a atividade que vocês vão responder aí. Tá certo, pessoal? E eu vou também enviar uma atividade para vocês estarem copiando no caderno. Eu preciso que vocês copiem a pergunta e a resposta, porque quando o tia for corrigir fica mais simples, tá certo? Então, copiem, gente, a pergunta e a resposta, tá certo? No caso, vocês vão responder sozinhos, mas eu preciso que a pergunta ela esteja copiada no caderno. Então, vocês coloquem lá em cima, não precisa colocar o cabeçalho não, só colocar português, a data de hoje e já inicia as perguntas. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, é só sinalizar no WhatsApp que tia Bruna tá sempre disponível a responder os questionamentos de vocês. Tá certo? Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!